Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem comigo em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8, alguns versículos, depois do capítulo 2, alguns versículos também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É o momento que os irmãos encontrarem. Glória a Deus. Amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. O capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Até aí, meus irmãos, podeis se assentar. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao nosso pastor pela oportunidade, pela confiança. Confesso que toda vez que recebo uma oportunidade dá aquele friozinho assim, mas o Senhor tem nos ajudado em todos os momentos. Meus irmãos, a palavra que eu quero falar para os irmãos, uma palavra bem conhecida no livro de Atos, no qual Lucas escreveu entre 63 e 70 depois de Cristo. O livro de Atos narra a continuação do seu evangelho, o evangelho de Lucas. Ele faz questão de ali escrever os principais atos, ou alguns atos dos apóstolos, dos principais apóstolos, começando com a descida do Espírito Santo. Há quase pouco mais de 20 séculos atrás, puxando como exemplo, um fósforo foi riscado, e nessa chama levantou-se uma pequena chama, consumindo todo o palito. Só que essa chama, desde a Palestina, tem nos alcançado até hoje. Começou pequena, com um palito de fósforo, e hoje ela é grande, e tem crescido, e o evangelho do Senhor tem se espalhado. Muitos têm escutado essas palavras, ainda há muitos para escutarem. Mas eu vou entrar mais quando falar do Espírito Santo. 120 pessoas, uma casa, num lugar fechado, buscavam a presença do Senhor, esperavam a descida do Espírito Santo. Eu comecei a meditar a vida de alguns apóstolos e comecei a ver os seus atos. Os irmãos bem sabem e conhecem. Por exemplo, Pedro, uma pessoa rude, uma pessoa difícil, uma pessoa que vivia com a espada embanhada, uma pessoa que viu os milagres de Jesus, que andou com Jesus, mas era uma pessoa difícil. Mas a partir que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado. A vida de Pedro começou a mudar. Antes ele só escutava. Quando ele recebeu o Espírito Santo,
ele foi para a rua e começou a pregar. E a sua primeira pregação, 5.000 almas se converteram. Não porque ele era bom, mas é porque o Espírito Santo estava com ele. Meus irmãos, nos dias de hoje, nós precisamos deixar e buscar ser cheios do Espírito Santo. O próprio Paulo diz que na igreja há o crente fraco, o carnal, o espiritual. Mas e agora? Se nós olhamos para nós e nos achamos carnais, então não vamos buscar o crescimento. Vamos continuar a andar na carne. Pois devemos ser crentes dentro e fora da igreja. Os nossos pensamentos, os nossos atos precisam ser vistos também lá fora. Nós precisamos realmente nascer. E esse nascimento, e essa ajuda, e esse conselho é através do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus mandava anjo. Deus falava com os profetas. O Espírito Santo vinha sobre eles e saía. Ele ia entregar aquela mensagem. Mas nos dias de hoje, por causa de Jesus, o Espírito Santo está conosco todos os dias. Ele não vem e sai. Desde quando nós aceitamos a Ele, Ele vem e faz morada conosco. Mas a nossa carne fica ali. A Bíblia diz que ela não deixa de estar morta, ela está ali. Ela precisa ser vencida. E a maneira de vencermos a nossa carne não é com estratégia militar, não é com ideias, pensamentos, não é com regras, é com a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus muda o ser humano. Aquele que mentia, enganava, não faz mais isso. Nos dias de hoje, quando você vê pessoas se comportando dessa maneira e diz: mas como é crente? Está na igreja, ainda não recebeu a virtude do Espírito Santo. Está em busca. Sim, devemos ajudá-las, orando por elas, admoestando elas. Mas não compactuar com seus erros. Paulo vai muito além e diz nas suas cartas aos Coríntios, ele diz assim: ei, aquele crente que é arrogante, que é soberbo, te afasta dele, te afasta. Mas aquele que é ímpio, que não conhece a Deus, aquele que não tem a presença de Deus, não tem como tu te afastar dele, senão tu teria que sair do mundo. Ele aconselha isso. Não te afaste do ímpio que não conhece a palavra. Mas no crente, meus irmãos, daquele que ainda falta se converter de verdade, ore por ele, jejue por ele, fale com ele, mas se afaste dele. É o conselho de Paulo. Nos dias de hoje, meus irmãos, aleluia, a presença do Espírito Santo é tudo para nós. Nos ajuda a caminhar, a se levantar. Nós temos que ter aquela sede de buscar a Deus, de dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, derrama os teus dons espirituais sobre mim, sobre a tua igreja. Se nós perder esse contato com o Espírito Santo, ai de nós, podemos parecer pior do que o ímpio. Ai de nós. Lucas narra os 30 anos seguintes de Jesus Cristo e sua ascensão. Este período de tempo na igreja foi levada e estabelecida a todo mundo. Nós vemos Paulo pregar,
nós vemos Paulo ensinar, nós vemos Pedro ser chicoteado e levantar a mão para o céu e adorar a Deus, e dizer: ó, o Senhor permitiu essa honra de eu sofrer dores por Ele. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se fosse olhar para o Pedro de antes, quando ele foi preso, ele seria preso, ele ia tirar a espada e já ia guerrear. Mas o Pedro de agora, cheio do Espírito Santo, ele louvava a Deus. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, que permitiu que eu sofresse dores por Ele. O Espírito Santo, meus irmãos, eu digo tanto para os jovens: não podemos perder o Espírito Santo de nós. Amém. Não podemos perder a busca do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, eu digo muito para eles, uns já estão até enjoados de escutar, mas continua a falar: Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que o Senhor deixou e falou: não vos deixarei órfãos, mas eu mandarei o Espírito Santo sobre vós. Coisa linda. Mesmo Jesus, já cumprindo o seu papel, indo para a glória com o Pai, Ele disse: ei, não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei alguém, que quando você está prestes a fazer algo errado, Ele vai vir e vai conversar contigo. Não faça isso. Aleluia. Ei, eu quero falar contigo hoje, aleluia. Ei, dobra o teu joelho agora e fala comigo. Fala, que eu tenho muitas coisas para te anunciar e te revelar. Mas Ele é amigo, é amoroso. Ele não te força, Ele não me força. Ele não pega: vem, vem. Ele conversa com carinho. É isso que eu queria falar na igreja do Senhor. Amém. É uma introdutória, uma introdução, e não quero pesar os irmãos. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus.